Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, olá, sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje estaremos entendendo os vinhos da Califórnia. E quando a gente fala de Califórnia, primeiro a gente está falando de Estados Unidos. Estados Unidos são o quarto maior país produtor de vinho no mundo. E assim, eles ocupam a quarta posição e eles estão bem à frente, com quase o dobro do volume de produção do quinto colocado. Então, uma quarta posição muito bem consolidada. E quando a gente fala de Califórnia, a Califórnia ela é responsável por algo em torno de 85% de toda a produção dos vinhos americanos. Então nós estamos falando do estado mais importante, de maior volume e mais representativo para os vinhos dos Estados Unidos. Estados Unidos, gente, é um grande mercado produtor, é um grande país produtor e é um grande mercado consumidor. E os americanos, eles são grandes cases no mercado de vinhos. Falando para vocês, quando eu fiz um mestrado lá na Itália, a gente foram 2 anos, né, imergindo no mundo dos vinhos profundamente em vários temas e a gente estudava muito o mercado americano para a questão do mercado, como eles se posicionam, as vinícolas, os cases de enoturismo, como eles conseguem valorizar, cobrar caro vinhos que muitas vezes não têm uma qualidade tão alta. E a Califórnia é a grande referência nisso. E quando a gente fala de mercado americano, a gente tem que entender que eles têm vinhos espetaculares. Os Estados Unidos têm vinhos espetaculares. E a partir de agora eu vou falar, claro, você está nos Estados Unidos, mas o foco é a Califórnia. E a Califórnia tem vinhos impressionantes, incríveis. A gente está falando de alguns dos melhores do mundo. Mas eles também são muito bons num conceito chamado comunicação, em marketing. Eles sabem valorizar os seus produtos. Eles sabem vender bem. Então é impressionante como eles conseguem comunicar bem os seus produtos. E claro que tem qualidade. E aqui vocês estão vendo nessa foto muito o conceito Califórnia de terroir. Tem um grande vale, ou muitos grandes vales. Tem áreas planas, tem fundos de vale. Tem área de relevo, né? Os topés das cadeias montanhosas, tem muitas cadeias montanhosas. E tem áreas com muita influência marítima, com muita influência do oceano. E aí eu já posso dizer para vocês que um dos grandes destaques da Califórnia, que eles fazem muito bem, é uma questão chamada diversidade. Porque muitas vezes a diversidade ela é um problema para muitos mercados. Tanto que muitos mercados querem encontrar sua uva emblemática para ter um direcionamento, para ser reconhecido por um determinado produto. Por exemplo, a Argentina com Malbec. A Califórnia, ela é uma diversidade gigante, gigante para tudo. É impressionante. A gente está falando de mais de 100 diferentes variedades em produção para vinho. A gente está falando de uma composição de terroir muito grande, uma composição de solo muito grande, uma questão de influências muito grandes. E mesmo assim eles conseguem ser uma grande referência. Vamos entender isso. Bom, primeiro, aonde está situada a Califórnia? A Califórnia, ela está aqui nos Estados Unidos, esse grande país, um dos maiores países do mundo, e ela fica aqui na famosa costa oeste. Né? Os Estados Unidos eles são divididos na famosa, os dois lados, né? O lado leste e o lado oeste. A Califórnia está aqui na costa oeste. Então a gente já vê que a Califórnia, ela tem boa parte do seu estado, né? A Califórnia é um estado americano, boa parte do estado é banhado pelo mar.
pelo Oceano Pacífico, que é um oceano muito, muito frio. Muito frio. Então já dá para pegar essa referência, ou seja, muitas áreas de costa. Mas também tem áreas internas, um pouquinho mais continentais. O grande segredo para começar a entender o terroir californiano é exatamente isso. A influência que tem, literalmente, de oeste para leste, ou seja, do mar para o continente. Por mais que a gente esteja falando que tem mais de 1.000 quilômetros de extensão de norte a sul, que também vão ter as suas influências. Certo? Então, ponto de partida, Oceano Pacífico. A gente sempre vai citar o oceano, se está perto, se está longe, se tem influência, se não tem influência. E depois o relevo da Califórnia, porque a Califórnia ela tem literalmente centenas de cadeias de montanhas, muitas regiões de serra, muitas montanhas. Então, essa quantidade de montanhas faz com que o terroir californiano seja um grande mosaico de diferentes altitudes, de diferentes influências. Certo? Vamos avançar um pouquinho mais, para a gente entender. Então, a Califórnia, ela representa algo em torno de 84, 85% de toda a produção do vinho americano. Ela é muito influenciada pelo mar, em boa parte. Partes que são protegidas do mar podem ter influências também da neblina, e a neblina vem do mar, a famosa fog, né? Aquela bruma matinal, a gente vai explicar daqui a pouco. A gente tem áreas na Califórnia que são extremamente prestigiadas, como o próprio Napa Valley. Vamos explicar daqui a pouco. Eu vi vocês perguntando sobre a questão das AVAs, já vamos explicar um pouquinho das AVAs, que são as indicações geográficas dos Estados Unidos. E mais da metade de todas as indicações geográficas dos Estados Unidos estão dentro da Califórnia. Tem mais de 240 AVAs nos Estados Unidos, mais de 140 está na Califórnia. Uma delas, por exemplo, é a Napa Valley. Super prestigiado. E aqui a gente está falando dos vinhos mais prestigiados dentro da própria Califórnia. Napa Valley é disparada a região mais prestigiada. Mas só para vocês terem ideia, Napa Valley representa algo em torno de 4% só de todo o vinho californiano. Então, é um volume pequeno, mas régua e qualidade muito alta. E dentro do próprio Napa Valley, a gente encontra outras AVAs, como, por exemplo, Oakville. E assim, gente, essa área de Oakville, que é um pequeno vilarejo, é um pequeno condado, nem é um condado, é um pequeno vilarejo, ele produz alguns dos melhores vinhos de Cabernet Sauvignon do mundo. Oakville é comparado com os vinhos, a Jancis Robinson faz essa comparação. Oakville dentro de Napa Valley, que fica dentro da Califórnia. Oakville é talvez a região que se compare aos vinhos de Pauillac em Bordeaux, na França. E aí a gente vê cada vez mais destaque para as vinícolas, né? Robert Mondavi Winery, Tucalum, que é esse vinhedo incrível, é um vinhedo único, né? Um single vineyard espetacular, que é um dos mais prestigiados da Califórnia, que a gente fala mais um pouquinho. Então, a Califórnia cada vez mais valorizando o conceito mais local, vinhedo único. E isso tem um impacto muito grande, uma influência de um crítico que a gente vai falar daqui a pouquinho, chamado Robert Parker. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Beleza. Vamos avançar um pouquinho no terroir. Então a gente falou que a Califórnia está lá na costa oeste, e a gente vê aqui que é esse estado grande, que vai literalmente da fronteira com o México a quase, né, a fronteira lá com o Canadá, então depois vai fazer aqui divisa com o Oregon. Esse estado que tem, e aqui vocês estão vendo em verde, as principais áreas produtoras dentro da Califórnia. E aí vocês podem já se situar, e para começar a entender a Califórnia, a gente já falou, então, regiões costeiras, regiões sem a influência do mar ou da neblina. Regiões de altitude, regiões de cadeias montanhosas, e para começar a se situar dentro da Califórnia, sempre pegarem a referência da Baía de São Francisco. Baía de São Francisco é o maior ponto de localização para os vinhos californianos, disparados. Então a gente tem
uma capital, uma cidade muito grande, né? Que aqui é a capital e que é a grande referência, que é Los Angeles. Los Angeles, uma grande citação, né? A gente tem São Francisco aqui também, como outra grande cidade de grande referência. Então essas duas cidades são os pontos principais e elas fazem, né, um bom ponto de parada quando a gente vai fazer visitas enoturísticas, sendo São Francisco a principal. E quando a gente vai visitar São Francisco, por quê? Porque é pertinho de Napa, né? Napa Valley está aqui um pouquinho mais para o norte. Então Sonoma também está aqui um pouquinho mais para o norte. Aí a gente começa, né? Todas aquelas grandes regiões, Monterey aqui para o sul. Então, enfim, vamos chegar daqui a pouco. Beleza. Quando a gente vai visitar a Califórnia, e aí uma grande referência é a Baía de São Francisco, é conhecer a Golden Gate, quem não conhece. Que é essa ponte, né, que exatamente ela passa sobre o canal da entrada da Baía, né, do Oceano Pacífico para a Baía de São Francisco. Essa ponte linda, né, que é palco de vários filmes, várias fotos, várias inspiração para o mundo aí, para muita coisa. Essa ponte incrível, que é a Golden Gate, e que ela faz, né, a ligação exatamente sobre o canal da entrada da Baía de São Francisco. E a Baía de São Francisco, ela é uma grande referência de localização, como a gente viu, mas também de influência geográfica. Uma grande referência de influência geográfica. Vamos ver isso também daqui a pouco. Agora, tem muita coisa legal para quem quer conhecer essa região. Então, por exemplo, recomendo fortemente vocês visitarem Napa Valley. Napa Valley, gente, assim, ó, sem nenhuma sombra de dúvida. Napa Valley é a região enoturística de maior estrutura no mundo inteiro. A maior. Então, se vocês gostam de enoturismo, se vocês gostam de visitar vinícola, comer bem, ter boas experiências relacionadas com vinho e gastronomia, gostam de visitar vinhedo, Napa Valley é disparado a região que mais tem estrutura e que melhor recebe vocês. Inclusive, recomendo fortemente se vocês fazerem o passeio, né, do Wine Train, que cruza boa parte dos vinhedos de Napa, dentro do vale, na parte central do vale, passando por vinícolas incríveis, como a própria Robert Mondavi e outras, né? Opus One fica bem aqui na frente da Robert Mondavi. Então, várias vinícolas, uma do lado da outra, espetaculares. E a estrutura de enoturismo da Califórnia, ela é incrível. Tanto que é a Califórnia que dá a referência para o mundo em enoturismo. É ela que mostra para o mundo dizer o seguinte: o enoturismo é um grande alavancador do vinho, de valorização do produto e da marca de uma vinícola. Muitas vinícolas aqui da Califórnia, elas conseguem cobrar mais caro pelos seus vinhos, que às vezes não tem tanta qualidade, porque eles têm um trabalho de enoturismo muito forte. E quando os visitantes chegam numa vinícola, o impacto é muito maior. Então, um conceito muito legal de vocês entenderem, né, o movimento enoturístico é Napa Valley. Napa Valley é uma grande diferença. Não é à toa que eles têm trens, eles têm as vinícolas, uma vinícola mais espetacular que a outra, vinícolas temáticas, tem vinícolas que é baseado em roteiros, é muito legal. Vinícolas mais conservadoras, mais tradicionais, mais antigas, enfim, tem muita coisa legal aqui em Napa para vocês conhecerem. Mas para falar da Califórnia, a gente tem que passar por alguns pontos importantes da história. A primeira deles é a Prohibition. Ou seja, quando eles estavam tendo, nos Estados Unidos, eles estavam tendo muito problema de arruaça, briga, estresse. Vocês já viram aquele filme Gangues de Nova York? Que é Gangues de Nova York o nome. Que é com Leonardo DiCaprio, que tem a briga entre os imigrantes, né? Entre os imigrantes irlandeses contra os imigrantes ingleses, que tinham duas gangues, eles brigavam e tal. Só que isso estava acontecendo nos Estados Unidos todo, nesse começo aqui dos anos 1900. E muito álcool, o consumo era altíssimo. Lembrando aqui que eles estavam num grande problema, uma recessão muito grande, né? Era uma vida muito sofrida, então o álcool era uma grande fuga. E eles resolveram proibir o comércio e o consumo de álcool. E esse chamou, né? A lei foi a chamada Lei Seca,
Eles proibiram a questão do álcool. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos sempre foram um grande produtor de bebidas alcoólicas. E eles sempre foram grandes produtores de vinho. A produção de vinho, as videiras chegam na Califórnia, principalmente com os missionários jesuítas, que eles vêm, principalmente da Espanha, e eles trazem a videira para a produção do vinho para os ritos católicos. Isso a gente está falando, provavelmente, final de 1600. Isso vai se perpetuar. Final de 1700 tem um crescimento muito grande, principalmente nessa região da Califórnia, porque ela faz fronteira com o México, e muitos dos jesuítas, eles vêm do México, muitos deles chegam pelo México, eles vêm da Espanha e chegam no México, e do México eles começam a se difundir. E também, claro, eles vão trazendo a videira. E esses jesuítas, inclusive, eles trazem a videira depois para a América do Sul, né, para o Chile, para a Argentina, para o Brasil. Ok, mas dali eles estão bem pertinho dos Estados Unidos, no norte, tanto que a Califórnia ela pertencia ao México. Os jesuítas trazem a cultura da videira e a videira vai se perpetuando. No final de 1700 começa a aumentar muito as missões jesuítas e aí começa muito a difundir o conceito da videira. Mas vai ser principalmente nos anos 1800 que vão chegar os novos imigrantes europeus nessa região e que vão trazer novos conceitos de produção de vinho. Só que todo esse período ainda muito baseado na produção de vinho de volume, de grande volume, não necessariamente de qualidade. Só que o pessoal bebia muito nessa época, tanto que aí vai entrar a lei seca. E a lei seca era exatamente isso, proibir que se produzisse bebida alcoólica, que se comercializasse bebida alcoólica e se consumisse bebida alcoólica. E aí isso foi um baita tiro no pé nos Estados Unidos, porque o que aconteceu? Começou aquela onda de contrabando, porque o pessoal não deixou de produzir, nem deixou de consumir. E aí tem um filme muito legal para vocês verem um pouco desse fenômeno que está acontecendo, que é o filme do Os Intocáveis, que é um filme muito, muito bom, muito bom. É um filme simplesmente espetacular, com Robert De Niro fazendo o papel do Al Capone. A gente tinha o Kevin Costner fazendo um dos papéis principais, Sean Connery fazendo um papel espetacular. Os Intocáveis. Tem cenas clássicas do cinema naquele filme, um filme muito legal, que conta exatamente a história da lei seca, aonde o governo está tentando reprimir o contrabando de bebida alcoólica. E Al Capone é um grande, né, entre aspas, contraventor, e cria um império com o contrabando de bebida alcoólica. Bom, só que isso é um grande problema. Isso faz com que tenha um grande baque na produção de vinho californiano. E isso vai durar muitos anos. Então, a revogação da lei seca vai fazer que tenha um boom gigante na retomada da produção do vinho californiano. Só que aí essa retomada, vamos imaginar que quando a entrada da lei seca, eles tiveram que derrubar toda a produção de vinho, eles tiveram que acabar com as vinícolas, eles tiveram que arrancar vinhedo, né? Então, quando vai retomar, quando sai a lei seca, e estamos falando aí anos 30, vai acontecer um boom da volta da produção de vinho, só que a qualidade que já era baixa ficou ainda mais baixa. Porque a galera queria fazer vinho de qualquer jeito. E aí que plantavam de qualquer jeito, estavam atrás de fazer volume, de ter uva, e aí a qualidade caiu absurdamente. E a partir daí a qualidade dos vinhos californianos ficou muito baixa, muito volume. E de novo retoma, claro, libera a lei seca, todo mundo quer beber, né? Já bebiam escondido, eles querem beber de tudo que é jeito, de qualquer jeito. E aí começa aquele volume de produção altíssima e uma qualidade baixíssima. E isso vai perdurar alguns anos. Então estamos falando aí, anos 30 revoga a lei seca, né? Que começa em 20 e vai até 33. E aí, de 33 até mais ou menos o final dos anos 60, não se falava em vinho de qualidade de modo geral. Só que aí alguns produtores, principalmente alguns produtores que estão inconformados com esse tipo de produção, e são produtores que eles vêm com uma influência europeia muito grande, dentre eles esse cara aqui que é um dos principais personagens do vinho na Califórnia, nos Estados Unidos e no mundo, chamado Robert Mondavi, que em 1960 o pai dele é um imigrante italiano que vem para a Califórnia, compra uma vinícola
Eles são 2 filhos, né? São 2 irmãos. Ele é um cara que se envolve muito, ele começa a viajar para a Europa e ver os vinhos, provar os vinhos europeus, que tem uma performance muito diferente. Ele gosta muito dos vinhos de Bordeaux. Bordeaux é uma grande referência em qualidade nessa época, ainda é, né, até hoje, mas era um grande destaque no mundo. E em 1966, ele monta a vinícola dele, a Robert Mondavi. E ele compra essa vinícola exatamente em Napa Valley. E aí ele começa um processo de mudança muito grande e ele começa a influenciar outros produtores, que não basta fazer volume, tem que focar em qualidade. E ele gosta muito dos vinhos de Bordeaux. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a separar vinhedo, porque até aí os vinhedos eram muito misturados, né? Variedades misturadas, colhia tudo junto, fazia cofermentação, qualidade não era muito boa. Ele começa a separar vinhedo, ele começa a melhorar a cantina, trazer mais tecnologia para a vinícola, ele começa a implementar barrica nova, ele começa a implementar clones de melhor qualidade, começa a separar, se ele gosta de vinhos de Bordeaux, ele quer fazer vinhos tipo Bordeaux, então ele começa a separar Cabernet Sauvignon, ele começa a separar, ele gosta muito de Chardonnay, então ele começa uma separação muito grande, outros produtores a partir das décadas de 60 começam a seguir essa linha, e aqui começa um aumento muito grande do vinho californiano. Então esse é um personagem que é referência por isso também. E essa qualidade cresce e vai ter outro marco extremamente importante para o vinho californiano, que aí vai ser lá nos anos 70, com o julgamento de Paris. E aí o julgamento de Paris ele já acontece porque tem um crítico inglês que tem loja em Londres, na verdade é em Londres, não é em Paris. É um crítico inglês chamado Steven Spurrier, que ele tem loja em Paris, ele tem uma loja de vinhos em Paris, e ele começa a ouvir falar e aprovar alguns vinhos, estamos falando década de 70, aprovar alguns vinhos dos Estados Unidos de alta qualidade. E ele começa a ficar instigado, e como ele tinha também uma escola de vinho em Paris, e a gente tá falando, né, desse crítico famosíssimo chamado Steven Spurrier, infelizmente faleceu agora há pouquíssimo tempo, um grande personagem também do mundo dos vinhos, ele viaja até a Califórnia para provar esses vinhos. Ele tá se surpreendendo quando ele tem acesso a uma garrafa, já ouvi história, lê artigos e tudo mais. Então ele viaja para a Califórnia e começa a provar e visitar várias vinícolas lá. E ele se surpreende tanto com a qualidade dos vinhos que ele resolve pegar algumas garrafas, as melhores que ele encontrou de Chardonnay e as melhores que ele encontrou de Cabernet Sauvignon, e ele leva para Paris de volta. E lá ele convida para uma degustação entre os vinhos da Califórnia que ele trouxe para Paris, que ele levou para Paris, e os principais produtores de vinhos franceses de Cabernet Sauvignon, ou seja, Bordeaux, e os principais produtores de vinhos franceses de Chardonnay, ou seja, Borgonha, às cegas. E ele não ia fazer às cegas. Aliás, tem um livro e tem um filme, tá, gente, sobre o julgamento de Paris. O filme é legal, mas é meio americano, assim, não conta bem a história, mas é legal. Se chama Bottle Shock. É legal, tá? Mas não é na fidedigna. Agora, o livro é bem legal, o livro é bem fidedigno, se chama O Julgamento de Paris, que ele conta bem essa história. Não ia ser às cegas a degustação. E no final das contas, eles fizeram às cegas, pontuado. E para surpresa de todo mundo, em primeiro lugar, Chardonnay ganhou um vinho californiano. Em primeiro lugar, para Cabernet Sauvignon, ganhou um vinho californiano. Ganhou de grandes ícones franceses. E quando foi divulgado o resultado, e nisso estava um jornalista super importante americano acompanhando, eles ficaram, primeiro, os próprios jogadores, os próprios juízes que eram produtores de Bordeaux, produtores da Borgonha, que não sabiam o que estavam degustando, ficaram impressionados. E aí começaram a publicar, né? Esses jornalistas começaram a publicar nos Estados Unidos que os vinhos da Califórnia eram melhores, tinham ganhado dos vinhos da França, que eram as grandes referências. E quem foram os ganhadores? O primeiro lugar para Chardonnay, tá aqui na tela, ó, Chateau Montelena, uma vinícola do Napa Valley, né, Califórnia,
E em primeiro lugar para Cabernet Sauvignon, Stag's Leap Wine Cellars, que também é Napa Valley, na Califórnia. Pouco eu mostro para vocês essas duas regiões. Só que a partir daqui, o vinho da Califórnia, assim, o Julgamento de Paris, ele é um marco não só para o vinho californiano. Ele é um marco para todos os países produtores do Novo Mundo, porque mostra que os países do Novo Mundo podem fazer vinhos tão bons ou até melhores que os grandes países do Velho Mundo, como o caso dos vinhos franceses. E o mundo se anima. E a Califórnia, que já estava fazendo bons vinhos, dispara no seu volume de produção, na sua referência, e aí começa a desbravar o mundo também. Todo mundo quer provar os vinhos da Califórnia. E vamos ter mais um marco extremamente importante. E aí, claro, no Julgamento de Paris tem alguns questionamentos que eles fazem, né? Sobre, ok, ganhou, mas ganhou porque os vinhos franceses, eles são vinhos que precisam de um pouco mais de tempo, eram vinhos que eram novos ainda, e tudo bem, isso pode ser verdade. Agora, a questão é que foi um grande marco. Foi um grande marco. E foi suficiente para alavancar, disparar o perfil dos vinhos. Por que eu digo perfil? A qualidade era crescente, mas a notoriedade. E mais do que isso, dá um direcionamento. Cada vez mais Chardonnay vira referência para a Califórnia a partir daqui. Cada vez mais Cabernet Sauvignon vira referência para a Califórnia a partir daqui. E isso não para de crescer. E como que a gente vai ter outro grande marco no mundo dos vinhos na Califórnia? Que vão ser nos anos 80. Quando este cara aqui vira uma grande referência para o mundo dos vinhos. Robert Parker, ele é americano, ele vai estudar na França, ele se torna um grande degustador de vinhos, e ele, por que a partir dos anos 80? Porque ele começa a escrever suas publicações e as suas impressões de degustação de vinho. Só que nos anos 80, principalmente em 1982, a partir de 82, na verdade, porque ele vai provar a safra de Bordeaux de 82, alguns anos depois, em On Première. E todos os críticos, os grandes críticos de vinho da época, dos anos 80, eles dizem que a safra de 82 de Bordeaux é uma safra muito ruim. Parker é o único crítico que diz o seguinte: não, para aí. Bordeaux vai ser uma grande referência de safra, ou vai ter uma grande referência de safra, nesse ano de 82. Por quê? Porque os vinhos, eles estão muito novos, estão muito duros, e eles precisam de evolução. Eles não estão gostosos agora porque estão muito duros. Mas 82 vai ser talvez uma das maiores safras da história de Bordeaux. E todo mundo diz o contrário, que é uma safra ruim. Moral da história, Parker acerta. 1982 até hoje é considerada talvez a melhor safra da história de Bordeaux. Só que a partir disso, e Parker já está nos Estados Unidos de volta, ele estudou na França, mas ele volta aos Estados Unidos, ele vira uma grande referência para o mundo dos vinhos. E ele tá, claro, super envolvido com os vinhos americanos. E ele tá provando muitos vinhos da Califórnia. E ele começa a pontuar os vinhos da Califórnia e gostar muito de alguns vinhos da Califórnia. E esses vinhos da Califórnia começam a disparar ainda mais, porque Parker vira uma grande referência no mundo. Vira uma grande referência e o acréscimo que Parker faz é o seguinte, e não tô dizendo que é certo ou que é errado, mas Parker foi, porque ele se aposentou agora, ele tá vivo, mas ele se aposentou, ele ainda tem a publicação dele que se chama Wine Advocate, mas ele já não degusta mais, agora só os degustadores dele. Parker foi o maior crítico e influenciador de vinhos até hoje da história. Ninguém ainda consegue, e agora com a aposentadoria do Parker se abriu uma lacuna muito grande, e Parker, todo esse processo que a gente está vendo está acontecendo na Califórnia, Parker, ele impulsiona isso ainda mais, porque como ele é americano e está nos Estados Unidos, ele começa a degustar muitos vinhos californianos e começa a dar notas altas para muitos desses vinhos. E Parker faz uma divisão a partir da hora que ele começa a
dar notas para vinhos que ele gosta da Califórnia, e os produtores da Califórnia começam a produzir vinho no estilo que Parker gosta. Só que aí, meus amigos, Parker bota muitos produtores californianos como referência no mundo. E Parker, ele tem muitos... E assim, é um grande personagem, por mais que ele seja controverso. Ele implementa algumas questões, e uma das questões, ou algumas dos alicerces importantes de Parker, um deles é a pontuação de 0 a 100 pontos. Aonde as pessoas, pela primeira vez, conseguiam ter, segundo o gosto de Robert Parker, é óbvio, uma noção de vinhos que eles consideravam melhores ou piores. Então, um vinho que era 95 pontos, segundo Robert Parker, era melhor que um vinho que ele dava 93 pontos. E isso para o mundo virou uma referência, porque Parker não avaliava só os vinhos californianos, ele avaliava os principais vinhos do mundo. Mas a Califórnia muito, porque era o país dele. E aí surge na Califórnia, principalmente, muitos pequenos produtores fazendo vinhos muito ao estilo que Robert Parker gosta. E eu já vou dizer para vocês a mudança que Parker influencia nos vinhos californianos daqui a pouquinho. Muitos pequenos produtores os chamados cult wines, pequenos produtores fazendo vinhos de alta qualidade em pequeníssimos volumes. É exatamente isso, produtores cultos, pequenos produtores, e isso vem a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, porque Parker, ele explode nos anos 80, mas é nos anos 90 que ele vai ser a grande referência para o mundo. É a partir dos anos 90 que ele ganha essa mega notoriedade e tudo mais, as publicações ficam grande referência. E esses pequenos produtores, eles fazendo vinho muito concentrado, muito intenso. E qual é a mudança que Parker traz para o vinho californiano? Isso é um grande debate. É um grande debate entre estudantes de vinho, eu falei para vocês, né? A gente, no meu mestrado lá gente, fazendo mestrado na Itália de vinhos, estudando muito vinho californiano. E um dos grandes debates que a gente tinha lá era o seguinte, era tentar entender qual foi a influência de Parker na qualidade do vinho californiano. Porque qual é a questão? Qual foi a grande mudança que Parker trouxe para o vinho da Califórnia? Primeiro, cada vez mais vinhos de vinhedos únicos. Porque antes, produtores compravam uvas ou tinham vinhedos em vários lugares, vinificavam, faziam um grande blend, e Parker gostava de entender as características cada vez mais de um local específico. Então, vinhedos únicos, ou vinhedos cada vez menores. Segundo, pode fazer vinhos de diferentes vinhedos, mas fazer vinhedos diferentes. Segundo, vinhos com grande ou com maior maturação fenólica, maior amadurecimento fenólico, ou seja, vinhos que ficavam mais tempo amadurecendo, para amadurecer a casca, principalmente da uva, para que se amadurecer mais os taninos, para vinhos que vão ter mais cor, vinhos que vão ser mais intensos, vão amadurecer mais, então vai ter um pouco mais de álcool, vai ter um pouco mais de intensidade de aromas e sabores. Terceiro ponto, que Parker influenciou muito, a questão de vinhos mais concentrados, menor produtividade por vinhedos. Parker gostava de vinhos muito intensos, com muita cor, com muito sabor, com muito corpo, com muita intensidade. Então foi outra influência. E o quarto grande marco, a quarta grande influência, é o uso de madeira nova. Barrica nova, para aportar não só a parte, para ajudar não só a parte de microoxigenação, mas também a parte de aromas e sabores. E aí tem um documentário que é muito bom, que se chama Mondovino, que é de 2004, se eu não estou enganado, ou até um pouquinho antes, mas é muito bom esse documentário que conta exatamente essa transição do mundo parkerizado. Por quê? Porque esse estilo que vinho Parker gostava, os produtores faziam vinho nesse estilo. E qual é o debate que eu estou falando para vocês? É exatamente isso. Se a partir da era de Parker, a Califórnia deixa de ter o seu jeito, seu estilo de vinho para fazer vinho parkerizado, entre aspas, né? Estilo Parker de ser. Ou não. Ou se a influência de Parker é super importante porque ela aumenta muito a qualidade média dos vinhos californianos. Ou seja, eles tinham uma identidade antes e perderam com Parker ou não? Eles não tinham uma identidade e a qualidade vai subir porque Parker dá esse direcionamento.
Só que isso tudo é orgânico. Por que os produtores fazem vinhos nesse sentido? Porque eles querem vinhos de maior qualidade. Não, porque eles querem vinhos de mais alta pontuação de Parker, para cobrar mais caro, para vender mais. Era um grande marketing, né? E não é à toa que hoje, ainda hoje, os vinhos, e isso não é só os cult wines, tá? Os cult wines é porque entraram já nessa onda, pequenos produtores. Agora, grandes vinícolas também. Robert Mondavi é um que está fazendo vinhos já há bastante tempo nesse sentido. Só que hoje, alguns dos vinhos mais caros da Califórnia e dos Estados Unidos e do mundo são cult wines. Por exemplo, Screaming Eagle. Screaming Eagle é o vinho mais caro dos Estados Unidos. Grande referência. Né? Harlan State. Vinícola pequena. Pequeníssima. Altíssima qualidade. E vários outros. Né? Aqui só alguns exemplos para vocês. Vários outros cult wines que surgiram aí. E para vocês terem ideia, tá, gente? Screaming Eagle. No Brasil, para te comprar uma garrafa, você vai pagar algo em torno de 15 mil reais. Uma garrafa hoje no Brasil de Scream Eagle. Safra nova. E aí é dificílimo de achar, tá? Dificílimo. E cuidado, porque tem muita falsificação também. Na vinícola, para você comprar Scream Eagle, você tem que entrar numa lista de espera. Por quê? Porque as garrafas são limitadas. Essa lista de espera, quando surgir a oportunidade de você ocupar uma vaga no grupo, você entra pro grupo e aí toda a safra que eles vão lançar, eles te avisam primeiro para você poder comprar uma garrafa. Mas você tem que comprar toda a safra que eles lançam. E compra antecipado, tá? Ou em Premier. Quando eles botam para vender, você vai pagar o vinho e vai receber o vinho 2 anos depois. E detalhe, tá? Detalhe. Se você por um ano, por qualquer motivo, não quiser o vinho, você sai da lista. Esse ano eu não vou querer. Beleza, então você saiu da lista de um lugar para outro. É assim que surge o lugar na lista de espera. Então, é uma mega referência. Então, esse modelo de venda foi um modelo criado pelos americanos aqui na Califórnia. E tem muitos grupos de venda hoje, assim, as vinícolas vendem direto para consumidores premium de alta referência. Então, olha como a Califórnia dá nortes, né, dá referências aí, e esses marcos são super importantes. Tá, legal. Vamos conversar aqui um pouquinho? Vamos trocar aqui umas 10, deixa eu responder umas perguntas, e a gente volta para entender um pouquinho do terroir californiano, certo? A gente viu marcos históricos, só que esses marcos, eles são importantes, porque, como eu falei para vocês, eles são grandes marcos, não só para o vinho da Califórnia, eles são marcos para os vinhos do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro se baseia nesse modelo. O próprio conceito de enoturismo que a gente vê hoje acontecendo no mundo, ele é baseado no que acontece na Califórnia. A gente hoje vê o Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, por exemplo, crescendo no enoturismo baseado no case americano, no case californiano de ser. Que a gente já vai dar uma olhada daqui a pouco também. Legal, deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui legais. O vinho sem vergonha oficial, imagina como ficaram os franceses com o resultado de Paris. Até hoje, né? Vinho sem vergonha oficial. Até hoje é um grande baque, assim. Os franceses, eles detestam até hoje o julgamento de Paris, porque realmente foi um impacto muito grande. Não que desvalorizou os vinhos franceses, como eu falei. E não significa que os vinhos franceses eles eram ruins ou eram piores. Não. Era só porque muitos dizem que eram os vinhos muito, muito novos ainda, estavam muito duros. Os vinhos californianos já eram um pouco mais macios. A Denise falou, quem ainda não viu, veja o filme, O Julgamento de Paris. Como eu falei pra vocês, o vinho ele é mais americanizado, assim, mais hollywoodiano, mas é bem legal, tá? Eu acho muito legal esse filme, já vi algumas vezes. Eles estão fazendo eles estão fazendo um filme que é mais fidedigno ao que aconteceu realmente. Mas é muito legal, tá? Vejam que é muito bacana. E o livro é bem melhor, tá? O Julgamento de Paris, o livro é bem mais bacana. É bem mais bacana. É muito, muito legal, tá? É muito mais fidedigno. E o próprio Steven Spielberg não gostava muito do filme, porque ele falou que algumas coisas ali não eram muito verídicas, né? Eles romantizaram um pouquinho. Mas o livro é muito bom e tá saindo um filme que deve sair esse ano. Que aí, um filme que inclusive o Steven Spielberg foi consultado, assim, pro roteiro e tudo mais. Que era bem mais fidedigno. Sim, vale muito a pena, tá? Esses documentários, eles são mais antigos, tá, gente? Então, é difícil, às vezes, de achar
para alugar. Às vezes tem que alugar online, às vezes não tem em português. Eu, na época, comprei o DVD, né? Não sei se você sabe o que, que é isso ainda, né? Tipo, eu comprei o disco, então de vez em quando eu assisto. É bem legal mesmo. Estão falando do filme legal, vale muito a pena assistir. O Flávio falando que o Mundo Vino não abre por completo no YouTube, é porque é um documentário, né? Então, tipo, não sei se ele tá público no YouTube. Eu, na época, eu cheguei a alugar, faz bastante tempo, eu cheguei a alugar online, para assistir online, uma vez que eu tava viajando. E queria assistir o filme de novo, e eu não tava com o DVD, e aí eu aluguei, não sei como é que tá hoje para vocês acharem. Tá Mondovino, vale muito a pena. Para quem estuda vinho, é um documentário muito bom. Tem que assistir. O Fernando perguntando, Marcelo, o uso de barril de bourbon para amadurecimento de alguns vinhos é pioneirismo dos produtores da Califórnia? Não sei se é o pioneirismo, mas eles foram alguns dos primeiros a implementar sim, até porque tem muito barril de bourbon, porque bourbon é o uísque americano, e eles começaram a utilizar, até porque barril, o carvalho é cada vez mais escasso no mundo, cada vez mais escasso. Então eles começaram a cada vez mais utilizar, reaproveitar, e hoje vários países copiando esse conceito de usar barricas que foram utilizadas em alguns destilados para vinho. Mas ainda é um conceito relativamente novo, né? A gente já tem na Argentina, tem uma coisa no Chile acontecendo, então é um conceito relativamente novo. Então tá, então lembrem-se do filme, aliás, dois filmes, tá? O Julgamento de Paris e o documentário Mundo Vino, e depois o filme do Julgamento de Paris, o livro do Julgamento de Paris, que é muito bom. Então vamos lá, beleza, vamos voltar agora para entender um pouquinho do terroir da Califórnia. Terroir californiano. Aliás, vamos fazer o seguinte: vamos provar o vinho. Eu vou provar o vinho com vocês agora. O vinho que eu vou estar provando com vocês aqui. Vou provar o ente e depois a gente volta para falar um pouquinho sobre o terroir. Vou provar, começar a provar esse vinho agora e no final da aula eu termino de provar com vocês. Por quê? Porque é um vinho californiano de Monterey. Eu vou mostrar para vocês. Fica um pouquinho mais ali ao sul da Baía de São Francisco. E a gente já consegue ver a intensidade de cor desse vinho, né? A gente já consegue ver que ele é um vinho, ó, bastante intensidade de cor. É um Chardonnay 100%. Não, não é 100%, tá? Normalmente o Ente, o River Range, eles usam algo em torno de 1 ou 2%, normalmente de uma uva aromática, para dar um pouco mais de intensidade de aroma. Normalmente eles usam Gewürztraminer, só para trazer um toquezinho mais aromático. Então já dá para ver essa intensidade de cor. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Esse amarelo dourado bem evidente. Então, visualmente é bastante límpido, bastante brilhante, né? Tem bastante brilho. Esse vinho é 2017, bastante brilhoso, bastante translúcido. A cor dele, né? Então é um vinho branco, tranquilo. A intensidade de cor dele é média a mais. E a cor dele é, com certeza, um amarelo dourado. Dourado bem evidente. No nariz, sem agitar, intensidade média a mais para muitas, sem agitar. Então, super intenso, né? Super intenso. Super intenso. É assim, ó. Fruta madura, aquela nota, um pêssego muito maduro, aquele abacaxi muito maduro, aquela nota láctea muito presente, aquela nota caramelizada, aquela nota de baunilha. Já super evidente. Vamos agitar a taça, 3, 4 voltas. Bom, a intensidade fica muita, muita fruta, muito secundário. Terciário nem começou a aparecer ainda. Então, um vinho aí que tem um vinho branco com 5 anos, o terciário mal começa a aparecer, quase um toquezinho. Toquezinho de flor, um pouquinho seca, talvez, da Gewürztraminer, começando a aparecer, mas talvez ainda seja até primário. Mas assim, ó, super intenso. E eu acho que esse vinho, inclusive, né, muitos críticos, muitos especialistas recomendam servir esses vinhos da Califórnia, normalmente uma temperatura mais alta, algo em torno aí de 12, 14 graus, esses brancos intensos, assim, né? Brancos um pouco mais intensos. Mas ele é muito californiano, né? É aquele vinho intenção. É tudo pra cima. É tudo pesadão. É tudo. Né? Vamos colocar na boca agora para sentir suas características. Para quem gosta desse perfil, né? E a Califórnia dá muito esse norte, né? Essa intensidade, essa potência. É muito californiano de ser. Na boca? Hum. Hum. Primeiro igual não avalia, mas em boca. Ó. É intenso. Nossa, ele é.
Ele é caramelizado, né? Essa madeira super intensa, super presente, assim, nessa intensidade maior, essa potência. Agora, muito sabor, né? É um vinho, ele é seco, um toquezinho residual, mas provavelmente ele ainda entra como seco no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que botar aqui que é obrigatório. Não, ó, já entra como meio seco. Ele tem um residualzinho maior de doçura. Então ele deve estar ali numa transição. Ele não é doce, mas ele tem essa intensidade maior de açúcar. É um vinho com... Primeiro, tanino não tem. Álcool médio mais. Deve ter uns 14,5 pelo menos de álcool. Vamos ver nosso vinhote aqui, ó. Não sei quanto que tem de álcool. Mas essa intensidade alcoólica tá maior. Vamos dar uma olhada aqui. Deve ter seus 14, pelo menos. 14,5. Ó, 13,5. Nem tem tanto. Mas assim, ó, pesado em boca. Intenso, o álcool aparece um pouquinho, mas tá dando uma untuosidade no vinho. Tá dando uma textura. Não chega a ser, né, de relevo, não chega a ser uma textura, mas tá dando uma viscosidade nesse vinho. Olha, olha, eu provei aqui, já tô até, né, dando uma esquentadinha aqui na testa, né? Dando uma esquentadinha no peito. Muito corpo. Muita intensidade de aroma e sabor. Álcool, então, álcool médio mais, né? Tá sobrando até um pouquinho aqui. Não chega a sobrar, né? Ele tá bem integrado, ele tá aparecendo um pouquinho mais. E a acidez é média. Então, acidez um nível abaixo aqui do restante dessa intensidade do vinho. Persistência longa. Falando com vocês, eu tô com o sabor do vinho em boca. Tem a persistência muito longa. A nível de qualidade desse vinho, é um vinho, aí podemos discutir ele na faixa do muito bom, talvez entre bom e muito bom, mas muito bom porque ele é intenso, tem alguns pontos de atenção aqui no equilíbrio, mas entre bom e muito bom, com certeza, a gente está discutindo o vinho aqui. Tá? Eu até pelo perfil que ele está entregando hoje, até colocaria ele como, talvez colocaria ele como muito bom, mas com essas observações, né? A questão da acidez, a questão desse peso um pouquinho, né, maior, mas muito sabor do vinho, né? Muito sabor, o sabor do vinho na boca, bastante tempo. Eu vou deixar ele aqui do lado e depois a gente volta para degustar ele de novo, né? Um pouquinho mais. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tô provando o River Range 2017, né? Daqui a pouco eu já mostro, quando eu vier degustar de novo, eu já mostro para vocês o rótulo com uma outra câmera aqui. 2017, dá para ver aqui, né? Califórnia, Monterey, 13,5% de álcool. Um vinho que passa bastante por madeira. Tá? Passa bastante por madeira aqui. Esse vinho aí, uma boa parte, provavelmente, não sei nem se ele não faz um pouco de malolática, talvez em madeira. Com certeza batonagem, ele tem batonagem. Ele gosta de fazer no River Range batonagem, né? Ou seja, deixar um contato com as leveduras dentro da barrica, né? Agitar essas leveduras para dar essa cremosidade maior, essa tuosidade. É um vinho bem didático, tá? Bem californiano de ser. Esse perfil bem bacana. Daqui a pouco eu vou voltar nele. Vamos deixar ele aqui, a gente volta mais para entender o perfil desse vinho com um pouco mais de atenção. Ficamos deixando para o final da aula, mas assim, é muito Califórnia de ser. É muito esse jeito californiano. Estão perguntando a questão de harmonização. Bah, esse vinho para harmonização é legal. Bah, o gaúcho, né? Bah, 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 bah. E depois eu vou falar um pouquinho da vinícola também, na segunda parte da degustação, mas esse vinho com certeza para harmonização, eu colocaria aqui, olha, um bacalhau, principalmente esse bacalhau que leve alguma coisa de queijo ou de molho branco, com essa nota láctea, com esse peso, olha, que ia ficar simplesmente espetacular. E assim, talvez até alguma carne branca um pouco mais pesado, mas o bacalhau aqui ia ficar incrível assim. Tá, legal. A gente volta pro vinho daqui a pouco. Vamos avançar um pouco nessa questão do terroir da Califórnia. A gente falou muito dos conceitos e tem que falar dos conceitos, né, da Califórnia como um todo, mas o terroir californiano. E esse mapinha que vocês estão vendo aqui da Califórnia dá bem para ver o perfil da influência do terroir. Lembra que eu falei para vocês? Vamos pegar sempre como referência a Baía de São Francisco. Pegamos a Baía de São Francisco e aí a gente vai ver que quanto mais escurinho aqui, mais begezinho, maior altitude. Então a gente tem áreas planas nas regiões costeiras. Percebam. Depois,
a gente vai ter cadeias de montanha e depois um grande vale chamado, muitas vezes de vale central ou entre vales, né? Aqui dentro. E depois cadeias de montanhas de serras bem altas. Vamos pegar duas serras aqui, Serra da Cascade e a Serra Nevada, que são muito altas. Então, a gente está vendo que do terroir, a gente tem várias influências, macro influências importantes aqui. Dá uma limpada aqui para ficar melhor para vocês verem. Não. Vamos voltar nesse slide, ainda vamos ficar nesse aqui, só vamos dar uma limpada aqui para aqui, para vocês conseguirem ver. Então, é super importante na Califórnia as influências. Primeiro, regiões costeiras, mar é frio, então traz frescor. Região costeira traz neblina. Essa neblina entra continente adentro até encontrar as cadeias de montanha. Quando entra as cadeias de montanha, tranca. Então, o que a gente tem? Regiões costeiras, frescor. A parte central, do Vale Central, pega dois grandes vales aqui, o Vale do Sacramento e o Vale de São Joaquim. Eles são muito protegidos da influência do mar. Então, essa área do Vale Central aqui é muito quente. A Califórnia, gente, de modo geral, ela é muito quente. Só que os fatores moderadores de neblina e da costa do oceano ajudam a deixar ela um pouco mais fresca. Só que o Vale Central não consegue, porque o Vale Central é muito quente, é protegido da influência tanto da neblina quanto do mar frio. Então aqui faz os vinhos mais alcoólicos, os vinhos mais intensos, os vinhos mais potentes. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada com um pouco mais de atenção nas regiões. Depois, a influência, então, aonde tem a cadeia de montanhas, porque pode ter vinhedos nos sopés das montanhas, pode ter vinhedos no fundo do vale, pode ter vinhedos nas áreas costeiras. Então, esses são três grandes, ou três macro perfis dos vinhos da Califórnia como um todo. Depois, aonde vai ter influência de neblina, que são as regiões costeiras, e nas regiões em volta da Baía de São Francisco. Porque a neblina, podem ver que aqui, ó, tem uma área um pouco mais aberta, um pouco mais baixa. Então, a Baía de São Francisco gera muita neblina, e essa neblina, ela consegue entrar em algumas áreas aqui, principalmente no Vale de Napa. O Vale do Napa está aqui, ó. Essa aqui é a área do Vale do Napa. Um pouquinho mais ao norte da Baía de São Francisco. Então a neblina consegue influenciar em algumas áreas, principalmente mais ao sul do Vale do Napa. E aí a gente vai vendo que, conforme a gente vai vindo mais para o sul da Baía de São Francisco, a gente vai tendo uma inversão nas cadeias de montanha. Ou seja, as cadeias de montanha vão ficando mais baixas, ficando um pouquinho mais diagonal, aonde a influência consegue entrar um pouco mais nessas áreas entre as montanhas, como por exemplo aqui. Então é super importante na Califórnia se está próximo ou não do mar, se tem influência ou não da neblina, se está no fundo de vale ou se está numa área de encosta ou até na região costeira, se tem água, grandes massas de água como rios e lagos próximos. Como é uma região muito quente, o que acontece? A Califórnia ela é até bem úmida. Depende da região, chove em torno de 600 a 1000 milímetros ano. É bastante chuva. Só que o que acontece? O verão na Califórnia é muito quente, é muito seco. Não chove no verão. Para vocês terem ideia, nos meses de colheita, e aí a gente está falando de setembro, outubro, que a gente está no hemisfério norte, nos meses de colheita aqui na Califórnia, chove algo em torno de 6 milímetros por mês. Gente, 6 milímetros. É um respingo que dá. E este verão mais seco faz com que as uvas possam ficar amadurecendo o tempo que o produtor quiser. Porque não vai correr risco de chuva, que pode inchar as uvas, né, diluir os aromas e sabores, principalmente quando a uva já está madura, perto da época da colheita. A chuva traz umidade, né, pode trazer doenças fúngicas da umidade e tudo mais. Então isso não acontece na Califórnia. E os produtores podem deixar a uva amadurecer o quanto eles quiserem. Eles vão decidir quando é que eles vão
colher. Legal, então isso já para vocês entenderem um pouco desse perfil da Califórnia. E muitas horas de sol. Por quê? Porque as horas de sol vão estar centradas boa parte no período de amadurecimento da uva. As chuvas ficam muito mais para o inverno e muito mais para o outono. Época que influencia menos, né, na produção de vinho como um todo, da uva vinífera. Legal. E aí a gente pode já começar a separar a Califórnia, as áreas de vinhedos, em 5 macro áreas. Ou 6, como muitas vezes os americanos gostam de separar. Por quê? Porque aqui, essa sexta área, que é aqui no extremo norte, são áreas onde são muitas cadeias montanhosas, onde está começando a se desenvolver. Então, já estão considerando cada vez mais essa área como uma área importante. Mas tem 5 áreas aqui que são bem representativas. Primeiro, lembra? Baía de São Francisco vai fazer a divisão. A chamada North Coast, ou Costa Norte, que fica ao norte da Baía de São Francisco. A chamada Central Coast, ou a costa central da Califórnia, que fica um pouquinho mais ao sul da Baía de São Francisco. E o extremo sul da Califórnia, né? Southern California. 3 áreas costeiras. Depois, a grande área do Vale Central, que eles chamam de Vale Central ou Inland Valley. São vários vales, lembrando que a gente está falando de mais de 1.000 quilômetros de costa, tá, gente? Então são áreas bem grandes. E depois a gente tem já os sopés da Cordilheira Nevada, da Serra Nevada, que eles chamam, né, as rios, né, as encostas, né? Então aqui eles chamam de Sierra Foothills, ou seja, os sopés das encostas da serra. E aí a gente já vai ter um modelo diferente aqui de inclinação, de drenagem. Falei para vocês no começo da aula que a gente tem mais de 100 diferentes variedades viníferas na Califórnia. E todas em produção regulares, assim. Então, tem muito volume de vinho sendo feito na Califórnia. E muitas variedades diferentes. Assim como muitos diferentes solos a gente tem na Califórnia. Vamos dizer, o que predomina? A gente tem muitos diferentes solos aqui. A gente tem solo arenoso, a gente tem solo argiloso, a gente tem solo vulcânico, a gente tem solo pedregoso. Então não dá para definir um perfil de solo para entender melhor quando a gente estudar as AVAs dentro da Califórnia. Por exemplo, quando estudar Napa Valley, quando estudar Sonoma County, quando estudar principalmente essas áreas mais importantes, né? A própria Santa Bárbara e vários outros que a gente tem aqui, Lodi. Quando a gente estudar essas regiões, dá para a gente aprofundar um pouco mais, porque é um grande mosaico. Depende da região, depende da área. E se a gente fala que fatores moderadores como o mar muito frio são importantes, a neblina ela é muito representativa na Califórnia. Por quê? Porque a neblina ela vem do mar. E como a Califórnia ela é muito quente, o que acaba acontecendo? Normalmente o ar quente ele sobe, porque ele é mais leve, né? Física. O ar frio ele é mais pesado, ele desce. Então, como esquenta rápido, o que acaba acontecendo? O ar quente começa a subir e começa a puxar, abrir espaço para a neblina entrar. Então a neblina ela vem do Oceano Pacífico e aonde ela consegue ter espaço, áreas mais planas, ela vai entrando o continente adentro. Quando chega nas cadeias de montanha, ela tranca. E assim, gente, para vocês terem ideia, a neblina chega a entrar centenas de quilômetros continente adentro. E qual é a questão da neblina? Desde que ela não encontre barreiras, cadeias de montanhas que bloqueiem ela. O que acontece com a neblina? E a Califórnia tem muita neblina, principalmente no período de amadurecimento. E ela é fundamental por quê? Porque a neblina vem pela manhã e ela protege os vinhedos do sol direto pela manhã. Então a neblina vem, começa a amanhecer ali pela manhã. Sim, vamos lá em torno de 6, 7 horas da manhã. A neblina já se instala. Das 7 da manhã a praticamente o meio-dia, que é quando a neblina começa a dissipar, ela protege da radiação direta do sol. Como aqui tem muito sol e muito calor, isso ajuda a ter um pouco mais de frescor nos vinhos.
Então consegue em muitas áreas da Califórnia, por causa da neblina, né, a fog, consegue proteger um pouco mais os vinhedos. Então, se tem influência da neblina, normalmente vão ter vinhos mais frescos, de modo geral. Uma vez que aqui a gente está falando de uma região muito, muito quente. E aí, para falar um pouquinho de Califórnia, a gente precisa falar um pouquinho de AVAs. O que são as AVAs? As AVAs são as indicações geográficas americanas. Só que assim, elas são estipuladas, elas são determinadas pelo governo. Só que essas AVAs, elas não têm, a maioria delas não tem regras rígidas de produção. Elas só determinam a área. Então, normalmente elas não têm regras de casta, amadurecimento. Elas só determinam uma determinada área que tem uma consistência. Só que não, as AVAs elas podem se cruzar entre elas. As AVAs normalmente elas ficam dentro dos condados ou entre condados. Os condados são essas áreas maiores que a gente tem dentro dos Estados Unidos, né? Dentro da divisão política americana, como eles têm. E os condados, eles são como se fossem áreas geográficas importantes. Como se fosse, vamos lá, são regiões dentro dos estados. E aí, aqui vendo a Califórnia, a gente já vê vários condados bem importantes para a produção de vinho. E esses condados podem ter dentro deles AVAs específicas. Certo? Quando um vinho vem de um condado e esse condado não tem uma AVA, pode aparecer o nome do condado. Eu posso ter um vinho chamado Sonoma se eu tenho uva de várias áreas de Sonoma. Ou de várias AVAs diferentes, enfim. Posso botar o nome Sodoma. Tá? Basta que 85% das uvas tenha vindo daquela região. Quando tem as AVAs, que são as áreas demarcadas, e hoje são mais de 240 nos Estados Unidos, as uvas seguindo essa questão de 85% da uva vindo da AVA, tu pode botar o nome específico da AVA. Eu vou colocar um material para vocês que lista as mais de 240 AVAs americanas. Mas só para vocês terem uma referência, e assim, é um pouco bagunçado? É. Não tem muita regra? Não. Mas só para vocês terem uma citação, na Califórnia, mais de 140 AVAs registradas. Então, para vocês terem ideia, vamos pegar aqui Sonoma County, tá? Ou Condado de Sonoma. Dentro do Condado de Sonoma tem dezenas de diferentes AVAs. Napa County. Dentro de Napa County, ou seja, do Condado de Napa, tem dezenas de AVAs diferentes. Tem uma grande AVA chamado Napa Valley, que pega todo o vale que tem aqui dentro do Napa. Tem várias outras AVAs separadas, menorzinhas, tipo tem Oakville, tem Calistoga, tem, bom, enfim, né? A própria Los Carneiros, tudo AVAs separadas. Então, essa questão de AVAs são áreas, muitas vezes, que eles buscam ter uma consistência geográfica. Essa consistência vai aparecer normalmente quando 85% da uva vem de determinada área, determinada AVA pode aparecer no rótulo, mas é uma coisa de se estudar ainda com o tempo, assim, é meio bagunçado mesmo. Então os americanos eles querem ser flexíveis, essa é a busca deles. Por isso eu sempre recomendo dar uma estudada na Califórnia por uvas, sabe? É uma boa referência, assim, por estilo de vinho e por uvas. Chardonnay, a principal uva branca e desde o julgamento de Paris. Alguns dos chardonnays aí mais caros do mundo vêm da Califórnia. Então essa é uma grande referência de chardonnay. E a grande referência californiana é esse estilo, né? Concentrado, potente, bastante madeira, muito corpo. O caráter da madeira nova muito evidente. É o jeito californiano de ser e de produzir chardonnay. Eles gostam disso. E, gente, vou falar uma coisa para vocês, tá? Vinho da Califórnia é muito caro. Não tem vinho da Califórnia barato. Se ele é barato, ele é daquele genérico. Mas mesmo assim é difícil de encontrar. Sabe quanto que é o ticket médio hoje de um Chardonnay consumido na Califórnia? Ou seja, comprado e consumido lá. Já está perto de $40.
Olha o quanto tá valorizado o Chardonnay californiano. $40. Lá, se você for lá tomar um Chardonnay lá na Califórnia, você vai pagar algo em torno de $40. Tá, tem os mais simples, eu vou pagar menos. Tem os mais incríveis, eu vou pagar mais. Aqui é uma média. Então, para vocês terem ideia, o vinho que eu estou degustando com vocês hoje é um vinho que tem o preço dele no Brasil algo em torno de R$ 300. Né? Ou seja, e ele já está com o preço um pouquinho defasado, tá? Porque ele está com esse preço já faz um tempo aí, a gente já teve alguns aumentos, enfim. Então, só para vocês terem ideia. Então, Chardonnay vocês vão encontrar na Califórnia inteira. Depois, outra grande uva californiana, Cabernet Sauvignon. Chardonnay faz os principais brancos, Cabernet Sauvignon faz os principais tintos. E aí, caríssimos e caríssimas, a grande referência de Cabernet Sauvignon tem algumas na Califórnia. Podem encontrar incríveis Cabernets em várias áreas. Agora, Napa Valley é a grande referência. Napa Valley é a grande referência. Então, dentro daquele condado que eu falei para vocês chamado Napa County, tem uma área grande que é o fundão do vale chamado Napa Valley. E ele fica aqui ao norte da Baía de São Francisco. Aqui tem uma baía menor, aqui que faz parte da Baía de São Francisco, chamada Baía de São Pablo, né? Baía de São Paulo. E por aqui entra neblina. Por quê? Porque pela costa não entra. Porque a neblina vem por Sonoma e ela barra na cadeia de montanhas das Mayacamas. Então ela não passa por aqui. Mas ela vem pela Baía de São Pablo. Então, para vocês entenderem, Napa possui alguns dos Cabernet Sauvignons mais caros e valorizados do mundo. É uma grande referência de Cabernet Sauvignon. Então, o que acontece aqui em Napa, para vocês terem ideia? A neblina vem pela Baía, ela entra em Napa, então aonde ela encontra fundo do vale, ela vai indo. Então, a neblina vai entrando aqui em boa parte de Napa, um pouco menos aqui conforme vai entrando. Então, ela traz frescor para Napa Valley. Los Carneiros, que é a parte mais ao sul, é muito famoso por seus Pinot Noirs e Chardonnays espumantes de alta qualidade. Los Carneiros é uma EVA. E para vocês verem como as EVAs são malucas, Los Carneiros é uma EVA que está metade dentro de Napa e metade dentro de Sonoma, que é o condado aqui do lado. Então aqui vocês estão vendo só a parte de Napa. Aqui tem a parte de Los Carneiros, que é a mesma EVA que pertence a Sonoma. Sonoma é aqui do lado oeste. Então vai aqui dentro de Napa Valley, que é uma EVA, ou seja, se a uva vem de qualquer área aqui de Napa Valley, pode chamar EVA Napa Valley. Agora, dentro de Napa Valley, tem várias outras EVAs. Por exemplo, Oakville, onde vocês aqui tem várias vinícolas muito legais, entre elas Robert Mondavi, Rutherford, que é famoso pelos seus vinhos Cabernets intensos, concentrados, Calistoga, lá no norte, que é da onde vem. Ah, aliás, Chateau Montelena, que ganhou o julgamento de Paris Chardonnay, ele é daqui, Calistoga. E Stag's Leap Wine Cellar, que ganhou o julgamento de Paris Cabernet Sauvignon, vem daqui, ó. Dessa EVA aqui. Hoje, Stag's Leap Wine Cellar pertence ao grupo Antinori, o grupo italiano, que eles compraram. Então, só para vocês terem uma noção do que é. E aí tem outros grandes áreas para Cabernet Sauvignon, por exemplo, as áreas menos costeiras de Sonoma. A gente tem Alexander Valley, que é uma outra EVA que fica dentro de Sonoma, um pouco mais aqui para o norte, não é Napa, né? Fica no norte de Sonoma, muito intensos, seus Cabernet Sauvignons, muito amadeirados, aquelas notas de tosta muito evidentes, nota de chocolate tostado, café tostado, nota de especiaria. Os californianos gostam muito do termo, né, fruit bombs, né, aqueles vinhos muito intensos, muita fruta, muita madeira. Mas a gente tem Pinot Noir em alta qualidade na Califórnia, que é outra grande referência. E quando a gente fala de Califórnia, esse aqui é um filme que eu recomendo muito quando a gente fala dos Estados Unidos para que vocês assistam. Muito. Por quê? Porque esse filme cita muito desses fenômenos californianos. E aí, Sideways é um filme que ganhou Oscar, concorreu a 5 Oscars e ganhou 1. E ele conta, ele é de 2004, e ele conta a história, é um personagem, né? E as histórias se passam dentro das vinícolas da Califórnia, mais para o sul da Califórnia,
Principalmente ali em volta de São Luís Obispo, Santa Bárbara. E o personagem, eu não vou contar a história para vocês, o personagem principal vai acompanhar o personagem secundário numa viagem, né? Ele vai se casar, tem meio que uma despedida de solteiro, enfim. E aí tem as tramas todas. Mas o personagem principal adora Pinot Noir. E odeia Merlot. Porque Merlot, né? Merlot, porque Califórnia é muito quente e Merlot é uma uva que tende a, no seu amadurecimento, a concentrar um pouco mais de açúcar. Então, o Merlot californiano tem o que eles chamam do sweet point, né? É o toque doce. E ele não gosta, o personagem não gosta. Moral da história, o filme de 2004, vocês vão assistir, o filme desde 2004, ele tem um boom da Pinot Noir nos Estados Unidos, na Califórnia, e cai verticalmente o consumo de Merlot nos Estados Unidos. Mas a Califórnia está produzindo Pinots de alta qualidade. Vários. Dentre eles, aqui, nessas regiões mais costeiras, principalmente de Sonoma. Lembra que a gente estava olhando Napa? Napa está aqui, ó. Lembra que a gente falou de Los Carneiros, no sul de Napa, que metade ficava dentro de Sonoma e metade dentro de Napa, metade dentro de Sonoma? Tá aqui, ó. Essa é uma região que é bem ao sul de Napa Valley e de Sonoma, que vocês vão ter pinots incríveis por causa do frescor que chega aqui da Baía de São Pablo. Baía de São Pablo, gente, faz parte do conjunto da Baía de São Francisco. Aqui, por exemplo, ó, não tá aqui no mapa, mas aqui, ó, aqui vai estar a Golden Gate, mais ou menos, tá? Então aqui entra para a Baía de São Francisco. Baía de São Pablo fica aqui um pouco mais para o norte da Baía de São Francisco. E aqui Los Carneiros, vinhos muito prestigiados, de uvas mais precoces, principalmente Chardonnay e Pinot Noir. A gente tem várias outras regiões, né? Aqui a Russian River faz pinots muito bons, com influência já da costa. Toda a região costeira de Sonoma faz vinhos muito bons. Então a gente tem várias áreas. E também, aqui a gente está vendo a Califórnia, nesse mapinha, e a gente está vendo Sonoma aqui, que é esse mapa maior. Mas ao sul da Baía de São Francisco, toda a região costeira, que pega a Central Coast, a gente vai ter vinhos de pinots incríveis. E até pegando o mapa de Napa não, da Califórnia como um todo, então, pegando essa região aqui, ó, aqui da Baía de São Francisco, descendo toda a região costeira, principalmente aqui, que pega desde Santa Cruz, Monterey, São Luís Obispo, Santa Bárbara, pinots incríveis, com influência costeira, com influência de neblina. Então faz pinots realmente muito, claro, muito frutados, normalmente pinots muito intensos em sabor, muita fruta vermelha madura, uma acidez média, média alta, muitas vezes passagem por madeira. Então é um vinho mais frutado do que a gente encontra, por exemplo, na Borgonha, mas com muito sabor, muito intenso. Lembra que eu falei do filme Sideways? Ele acontece aqui, ó. Ele se passa aqui, entre São Luís Obispo e Santa Bárbara. Quando vocês verem, vocês vão ver lá o personagem visitando várias vinícolas legais aqui nessa região. E Pinot, né? Ele tá tomando aqui, não é à toa, é porque é muito destacado. Legal. Tem uma outra uva que também é protagonista aqui na Califórnia. A gente falou Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e, com certeza, Zinfandel. Então, a Zinfandel, e o grande destaque da Zinfandel, que é uma uva muito tardia, precisa muito sol e muito calor, são essas áreas mais quentes, principalmente aqui do Vale Central. Aí a gente já sai um pouco das regiões mais costeiras. Então aqui, a Zinfandel, principalmente porque a gente encontra muitas vinhas antigas de Zinfandel aqui. E Zinfandel é uma vinha que ela é um vinhedo que ela resiste bem ao tempo, principalmente sua parte lenhosa. E Zinfandel de vinhas velhas, ela acaba concentrando mais as uvas, diminui o volume, mas o vinho fica mais, a uva fica mais concentrada, e vai fazer vinhos mais concentrados, mais intensos. Então, por isso que Zinfandel virou um grande fenômeno na Califórnia. Por quê? Porque faz vinhos muito concentrados, mas eles também começaram a usar Zinfandel para fazer um vinho muito barato e muito simplinho, chamado White Zinfandel. White Zinfandel é um vinho rosé, por mais que chame de White Zinfandel, ele é um vinho rosé ele é meio seco, tem bastante açúcar residual, e ele é um vinho muito barato. Ele é um vinho que é vendido em vários tipos de embalagens diferentes.
Então vende em lata, vende em bag-in-box, vende em garrafinha pequena. É aquele vinho que é para achar em qualquer lugar e tomar. Só que esse não é o maior destaque. Isso faz muito volume e tem um giro, né? Um volume alto e um giro alto. Mas os vinhos de Zinfandel, lembrando que Zinfandel tem um sinônimo, né? Que é primitivo na Itália. Zinfandel, como ele é conhecido aqui nos Estados Unidos. Mas os vinhos tintos de algumas vinhas mais antigas, mais concentrados e mais intensos, também são grandes referências da Califórnia. E no Vale Central, né, ou no Inland Valleys, ou seja, né, dentro dos vales aqui, a gente tem áreas aonde Zinfandel vem muito bem. Por exemplo, Lodi, que é essa areazinha aqui, ó, bem no fundo do vale, que fica bem a leste da Baía de São Francisco. Essa área aqui, ela é famosa por vinhas velhas muito antigas de Zinfandel, vinhas centenárias. E aí vão fazer vinhos muito intensos, muito concentrados. Mas essas áreas centrais aqui, e Zinfandel, nesses intensos aí, com concentração, muita cor, muito tanino, muito aquele caráter de sobrematuração. A Zinfandel, ela tem uma maturação irregular na uva. Algumas uvas vão amadurecendo, algumas uvas não amadurecem tão bem. Então tem que deixar sobrematurar. Então quando vão colher já tá muitas uvas sobrematuradas. Então fica fazendo aquele vinho normalmente que tem um residual de açúcar maior, muito peso. Muita passagem por madeira normalmente. O brasileiro gostou desse tipo de vinho, então compra muito aqui. Tanto o primitivo italiano quanto o Zinfandel americano. O brasileiro gostou e compra bastante, né? E é um perfil que o brasileiro gosta. Mas é uma grande referência, com certeza, Zinfandel californiano. E aqui algumas vinhas, né? Olha aqui. Olha o que é essa vinha aqui. O que acontece aqui, tá? A gente tá vendo que o solo aqui é bem arenoso. Aliás, Zinfandel até gosta de solo arenoso. E solo arenoso, de modo geral, é um solo que ele é um pouco mais resistente à praga da filoxera. Porque a praga da filoxera, ela destrói vinhedo, né? O vinhedo morre. Então, os solos arenosos, boa parte, ou muitas áreas da Califórnia, principalmente esses fundos de vales, que tem esses solos mais aluviais, que são solos mais de leito de rio, eles são muito ricos em areia. Então, a areia faz com que não se prolifere a filoxera e as videiras conseguem ter um tempo maior, né, de amadurecimento. Olha aqui esse cacho. Olha esse cacho de Zinfandel. Eu vou dar zoom nisso aqui. Olha para vocês verem. Né? Eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem. Olha esse cacho de Zinfandel aqui. Olha o que a gente está vendo aqui. Ó, vocês não conseguem perceber que tem vinhas, tem uvas verdes, tem uvas já bem maduras? Isso aqui é amadurecimento de Zinfandel. É muito irregular. Não pode colher esse cacho assim, porque muitas uvas estão verdes. Então o vinho não vai ficar bom. Então tem que deixar ficar mais tempo no vinhedo para conseguir amadurecer bem. Só que esse mais tempo no vinhedo faz com que as uvas que já começaram, que amadureceram antes, vão ficar sobremaduras. Então eles vão ficar, né, com esse cacho sobremaduro de modo geral. Então tem outra aí aqui, ó, que bonito essa vinha aqui, né? Super antigona, super antiga. Legal, né? Acho que aqui a gente tem alguns cases aí bem legais de Zinfandel. E é uma uva também que é bastante referenciada na Califórnia. Então aqui algumas uvas para a gente começar. Então tem centenas de uvas, centenas de regiões. Então aqui dá para a gente começar a entender nossos vinhos californianos. É uma região legal, né? Acho que vale a pena visitar. Tá, deixa eu responder algumas perguntas de vocês que eu vi que aqui tá bombando aqui no nosso chat. As nossas interações. Deixa eu trazer aqui. A Andrea falou, concordo, bacalhau com queijo e chardonnay envelhecido. Ótima pedida. Eu gosto muito, fica super bom. Aí pode ser outros, quem não gosta de bacalhau, por exemplo, pode ser outro peixe, outra carne branca, vai bem, enfim. Dá para testar aqui, esse vinho tem recurso, tá? Esse peso, essa intensidade aqui tem recurso. A Kátia falou bacalhau às natas, gosto bastante, ia ficar bom aqui também. O vinho sem vergonha oficial, fiz um risoto, um chardonnay da Califórnia, mais simples, ficou muito bom. Intensificou os sabores do camarão, legal, boa. Pega um chardonnay com um pouco mais de acidez, né, não tão intenso para camarão, também fica legal. Claro que sempre dá para testar, né? Se, por exemplo, quer fazer com camarão é delicado, mas daqui a pouco dá para botar, né, mais peso no camarão, fazer uma milanesa, começar a botar um pouco mais de peso para ir testando, dá pra fazer algumas coisas legais aí. A Joana perguntou, de onde é esse vinho que você está degustando, professor? O vinho que eu estou degustando com vocês é a importadora, como direto a importadora, se chama Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo que importa o Ente para o Brasil, certo?
de distribuição no Brasil inteiro. Eu compro dos varejos direto da importadora. Depois eu mostro para vocês aqui um pouco mais, aí eu dou uma olhada como é que tá nesse vinho também, provo com vocês. O que eu provei foi muito mais simples. 3 anos, R$ 28, hoje custa R$ 60. Tem passagem por barrica. É normal, normalmente. E assim, ó, a Califórnia usa bastante madeira, tá? De todos os tipos, de todos os jeitos que vocês possam imaginar. Eu adoro madeira. Pode ter alguns vinhos mais baratinhos, gostosinhos da Califórnia? Pode. Mas é mais difícil de encontrar aqui. A gente até encontra alguns vinhos mais baratos, né? Algumas linhas de entrada, mas normalmente são bem simples para ter um preço mais competitivo. Fernando falando, muito engraçado o desprezo deles pela Merlot. Eles têm um desprezo muito grande pela Merlot até hoje, tá? Até hoje. Tem Merlot californiano, Merlot entra muito nos cortes dos vinhos, mas eles têm um pouco de ranço, sim, com a Merlot até hoje. A Sally perguntou aonde encontrar esse filme. O Sideways, tem que olhar, Sally, porque como hoje em dia a gente praticamente loca online, as locações são online, pela internet você deve encontrar. Procura aí que você deve encontrar nessas locadoras, principalmente nas plataformas, né? Teve um tempo na Netflix, não tem mais, as últimas vezes que eu vi não tinha, mas eu acho que você encontra na plataformas como a Apple, talvez o próprio Google, né, que aluga em filmes, talvez você deve encontrar. Eles vão oscilando, tá? Não fica fixo num lugar, mas você deve encontrar ainda. No verão, Chardonnay californiano, no inverno, Borgonha, sendo que agora o dólar, a cotação tá nos judiando um pouquinho. Quem assistiu, a João perguntando quem conseguiu assistir Sideways, né, vou ver qual é a plataforma que tá, eu vou dar uma olhada depois, aí publico lá no Instagram depois pra vocês, se eu acho onde que tem pra alugar. Eu também tenho o filme que eu tenho também, comprei na época do DVD, tá? Eu gostava, como eu sempre estudei vinho há muito tempo, eu comprava os DVDs que eu gostava. Na época que tinha que alugar DVD, o prof antigo, né? Então o prof é da época que alugava DVD ainda. Então eu comprava os DVDs que eu gostava. Por isso que eu tenho Mondovino, tenho Sideways, né? Legal. O Vinho Sem Vergonha falou que experimentou o Chardonnay do Turning Leaf. Ah, legal. É um que chega no Brasil. Chega, não só o Chardonnay, a linha da Turning Leaf chega no Brasil, é um preço mais em conta também. Bem bacana. Os que eu provei as últimas vezes, a qualidade tinha caído bastante, assim. Eles tem uma época que era um pouquinho melhor, né? Então, enfim, vamos ver como é que tá. Faz um tempinho que eu não provo. Mas o preço é mais competitivo, sim. O Evandro Martini, que tá lá na Itália. Braccio, caro. Como está? Querido, meu aluno, Grupo Premium, queridão, bom te ver por aqui. Mandar um abração aqui lá direto da Itália. Outro pra ti, querido. Quando voltar pra Itália agora, vou aí te visitar com certeza. Achou direto em português. Esse vinho, o que eu tô provando com vocês, todos que eu indiquei pra vocês, ó, o pessoal tá falando aqui, ó, na Amazon Prime. O Fernando tá falando que acha que Sideways tem na Amazon Prime. Ó, então olha aí na Amazon Prime se tem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. É que o vinho que eu tava provando com vocês hoje, daqui a pouco eu volto a provar ele aqui um pouquinho, é o Ant. Vou pegar ele aqui, ó, se eu consigo melhorar aqui a resolução. Opa, aqui, é claro. Ó, River Range da Ant 2017. É um vinho que tem 13,5% de álcool, né? Ele é um pouquinho mais intenso. O álcool até parece um pouquinho, mas ele é bem integrado, mas ele aparece, né? Ele é bem nítido, assim. E essa vinícola que é uma grande referência. Super, super intenso, assim, bem californiano, né? Bem típico Califórnia, esse vinho, né? Bem pesadão, assim, né? Bem californiano de ser. Assim, eu gosto desses vinhos, né? Eu acho que eles têm a sua função. Não é o vinho que eu tomo regularmente, mas eu acho que ele tem a sua função, assim. Tem a sua funcionalidade. Eu gosto muito de harmonizar, como eu falei para vocês, eu gosto muito de harmonizar esses vinhos californianos de Chardonnay mais intenso, um bacalhau que vá normalmente queijo ou natas ou um pouco mais láticos, combina muito bem. Normalmente na Páscoa eu coloco um vinho desses com um bacalhau assim, as natas, bacalhau com queijo gratinado, e eu gosto muito de bacalhau, né? Descendente de português, então gosto muito. Então é uma coisa que me apetece. Agora, falar especificamente, até vamos falar um pouquinho mais desse vinho, como é que ele tá agora. E ele tá. Bom, ele já tá aberto faz um tempo. E aí já tá perdendo um pouquinho daquela sua intensidade de aroma, mas ainda tem bastante, tá? Não tá? Já passou um pouquinho daquele boom, aquela explosão. Mas ainda tem bastante, ó, bem nítido.
em boca. Claro que ele já tá um pouquinho mais quente, né? Se ele gelar, se baixar um pouquinho mais a temperatura dele, e nesse caso aqui, esse vinho especificamente, eu tomaria ele a uns 10 graus, mais ou menos. Ele ficar oscilando ali de 10 a 12. Não dá para baixar muito a temperatura, porque senão tu vai inibir muito dessas características aromáticas dele, que são super positivas. Mas se tu baixar um pouquinho, como ele tem bastante intensidade, tu não vai perder muito e tu vai ter um pouco mais de frescor, né? Vai diminuir um pouco essa intensidade do álcool também tá, porque o vinho tá um pouquinho mais quente agora. Mas olha, o vinho, se botar ele na temperatura, eu vou dizer para vocês, né? Ele tava ali no muito bom, talvez descendo um pouquinho, eu botaria ele como muito bom. Pelo perfil que ele tá, botando ele na temperatura, porque tá entregando super bem. O Carlos falou que encontra Sideways nas plataformas da Disney, na Star Plus. Que a Star Plus agora pertence à Disney, se eu não estou enganado. Ou acho que pertence à Disney. Mas enfim, vocês conseguem encontrar lá, acho que sim. Pertence à Disney hoje. Essas plataformas de streaming. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui, vamos ver se eu encontro online. Daí eu coloco para vocês como complementar da aula de hoje. Bom, caríssimos e caríssimas, deu pra gente entender um pouquinho sobre a Califórnia, foi bem legal, pra gente bravar um pouco aí esse mundo incrível da Califórnia. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.